E a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e outras entidades dos setores produtivos e de serviços divulgaram um manifesto em defesa da chamada PEC do Trabalho Flexível, que tramita no Senado. O texto, de autoria de Rogério Marinho, líder da oposição, propõe mudanças relacionadas à contratação por hora trabalhada e recebeu apoio de outros 40 senadores. A proposta mantém direitos como o 13º salário, férias e aviso prévio. O texto também prevê mais flexibilidade para a definição das jornadas de trabalho. O manifesto critica a proposta que acaba com a escala 6x1 e torna obrigatória a escala 5x2. Segundo as entidades, a mudança criaria uma escala engessada e desconsideraria as diferentes realidades de trabalhadores e empresas. O documento foi assinado por entidades como a Fiesp, a Confederação Nacional da Indústria, a Confederação Nacional do Comércio, a Confederação Nacional da Agricultura e a Confederação Nacional do Transporte. A PEC do Trabalho Flexível aguarda análise no Senado Federal. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cancelou a reunião de líderes que discutiria justamente a tramitação da PEC, que extingue a escala de trabalho 6x1. E a gente vai, claro, a Brasília para entender os motivos desse cancelamento do presidente do Senado, conversar diretamente com a nossa repórter Berenice Leite. Berê, muito boa noite, seja bem-vinda. Oi, Paula, muito boa noite para você também, para todos da nossa audiência. Pois é, pela segunda vez a reunião de líderes aqui do Senado foi cancelada. Havia uma expectativa de que isso acontecesse no dia de hoje, principalmente por parte dos governistas. Afinal, nesta reunião, eles vão traçar uma espécie de cronograma, ou seja, por onde o texto que veio da Câmara deve passar por discussões, né? Existe expectativa que passe, por exemplo, na Comissão de Assuntos Econômicos e só depois para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Por lá, como você bem disse, um outro texto já chegou, que é um texto da oposição, que prevê uma flexibilidade, o trabalhador tendo a possibilidade de escolher qual a escala ficaria melhor para ele poder trabalhar. Mas as notícias de bastidores é que Alcolumbre cancelou essa reunião de hoje porque teve uma agenda cheia, tanto na residência oficial do presidente do Senado, onde ele teria recebido José Guimarães, que hoje é o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, e que estaria ali nesse diálogo que já não existe mais entre o próprio presidente Lula e o presidente do Senado, tentando inclusive convencê-lo, trazer um nome para ser o possível relator dessa PEC que vai mudar a questão da escala de trabalho. Eles querem inclusive que seja o nome do Camilo Santana, que foi ministro, por sinal, da Educação do governo Lula. Agora, entre outras reuniões que aconteceram aqui no Congresso, Davi Alcolumbre, agora há pouco também, soube que ele recebeu novamente os representantes do setor produtivo, inclusive o SCAF, né, que está à frente, liderando, inclusive, esses sindicatos, essas federações, melhor dizendo, que estão muito preocupadas com essa mudança na escala trabalhista. Agora, onde entra o nome dos presidentes, dos ex-presidentes da Câmara e do Senado? Bom, hoje também descobri aqui que o líder da oposição, Rogério Marinho, ele esteve numa reunião com Arthur Lira, o ex-presidente da Câmara. Arthur Lira, inclusive, que ontem teria entrado em contato com Davi Alcolumbre para fazer um pedido a ele, para que abaixasse um pouco os ânimos nessa discussão e possibilidade do texto que veio do governo não ser aprovado, né? Dando a possibilidade aí de maior discussão entrando o setor produtivo. Então, Lira estaria participando dessa articulação para tentar convencer Davi Alcolumbre, não só ele, como também as lideranças aqui, né? Ele esteve também com o líder Rogério Marinho, para que tente talvez retirar ou não colocar mais muita publicidade nessa PEC 12, o texto alternativo apresentado pela oposição. É claro que isso ainda está em negociação, né? A gente sabe que Davi Alcolumbre, nesse momento, já planeja renovar o seu mandato como presidente do Senado e conta, claro, com o apoio da oposição se eles entrarem num acordo. Fora isso,
A reunião de líderes foi cancelada, como eu disse, pela segunda semana. E aí, onde entra também o papel do ex-presidente do Senado, no caso de Rodrigo Pacheco. Ele é o principal nome cotado nesse momento pela oposição e seria ali também um consenso com os governistas para ser o relator dessa proposta de emenda à Constituição que vai mudar a escala dos trabalhadores. Então, os principais nomes para a relatoria seriam Camilo Santana e Rodrigo Pacheco. A gente segue aqui acompanhando, Paula, porque há ainda muita expectativa em torno do que vai acontecer. Enquanto isso, o tempo vai passando e quem sabe na semana que vem esse cronograma seja traçado e a gente consiga ver aí com mais clareza, né, o que vai acontecer, quais nomes realmente podem ser escolhidos. Um nome só que deve ser escolhido para a relatoria do texto, viu? Volto com você. Obrigada, Berenice Leite, pelas informações direto de Brasília. A gente vai repercutir um pouquinho aqui no estúdio, Ana. O que a gente percebe é que Davi Alcolumbre, presidente do Senado, ali instaurou a Operação Tartaruga, não tem pressa para colocar essa PEC do fim da escala 6x1 para ser discutida no Senado. Eles ainda estão discutindo o rito, se vai passar pela CCJ, por comissões especiais. Isso pode demorar. Estamos no dia 9 de junho, ainda tem um mês, aquela semana de São João, que cada um volta para suas bases. Depois tem um recesso em julho. Quer dizer, eles estão ganhando tempo. Enquanto isso, a Câmara aprovou esse fim da escala 6x1. O Senado apresentou uma nova PEC, uma nova proposta, inclusive do senador Rogério Marinho, de uma jornada de trabalho mais flexível, e está todo mundo ali tentando ganhar um pouco mais de tempo e um pouco mais de margem de negociação, Ana. Por enquanto tem a Copa também ali. E tem chegando. A Copa, bem lembrado, Augusto. Quinta-feira começa a Copa do Mundo. Ou seja, nada vai acontecer, né? O Brasil vai ficar em segundo plano, não vai ser prioridade. Agora, eu não sei o que é mais difícil explicar aqui nos Estados Unidos, um feriado de São João e aí para o Congresso, ou 13º. 13º é uma coisa impossível na cabeça de americano, eles não entendem 13º. Eles simplesmente fazem a conta. Peraí, mas por que o 13º? Por que você não pode pegar aquele 13º, dividir em 12 e adicionar em 12 meses e você tem um salário um pouco maior? E aí a pessoa faz o que quer com o dinheiro. Né? O americano tem muito essa cabeça de por que o dinheiro tem que ser retido, ou pelo patrão, ou pelo Estado. Por quê? Você está dizendo que eu não tenho capacidade de tomar conta do meu dinheiro, que eu não tenho capacidade de empreender dentro da minha casa com o fruto do meu trabalho? É assim que o americano vê. E por falar em americano, essa PEC do Rogério Marinho é uma PEC que se aproxima muito exatamente do que os americanos fazem aqui. É bem mais amarrada, claro, aqui nos Estados Unidos a gente sempre fala dos 50 estados, são 50 mini-américas, cada estado tem a sua legislação trabalhista, algumas são mais rígidas, outras são mais relaxadas, mas fato é que o trabalho que é cobrado por hora, hoje é o trabalho que a maioria dos americanos deseja e procura. Eu quero trabalhar por hora, eu quero fazer a minha carga horária, eu quero ter o meu contato direto com o meu empregador, com o meu patrão, eu quero discutir a minha base de trabalho, seja nas horas, seja no salário. E por que nós precisamos ficar tão engessados no Brasil? Ou é 6x1, ou é 5x2, aí falaram no 4x3. Por que a gente não respeita o nosso nome, República Federativa do Brasil? Por que nós não fomentamos o debate local? Já que o Brasil é tão vasto, por que tudo tem que vir de Brasília? Esse é um ponto que a gente precisa começar a discutir como projeto de nação. Não dá para a gente ficar simplesmente esperando Brasília. Não, Brasília decide e aí faz o efeito cascata nos estados.
E aí a gente viu, entra São João, entra Copa do Mundo, entra feriado de não sei o quê, e eles vão empurrando com a barriga. Sendo que se nós colocássemos toda essa discussão em esferas estaduais, as coisas andariam, os estados acabariam competindo uns contra os outros no sentido de trazer investimentos para aquele estado. Mas não, no Brasil a nossa pirâmide ela é invertida, é de cabeça para baixo, a base que deveria ser embaixo nos estados maior, é lá em cima em Brasília, um elefante branco, e a gente fica aí à mercê das vossas excelências do Congresso, feriado, isso, aquilo, daqui a pouco eles inventam outra coisa, e por aí vai. E as pautas prioritárias para o país não são debatidas no tempo que o país precisa. Diga, Augusto. É um governo insensato, né? Eu queria saber como é que ficam as coisas nas cidades brasileiras, e não são poucas, onde 90% da população vive do Bolsa Família. Como dizia o Reagan, o melhor programa social é a criação de emprego. Em vez disso, você vai dar a opção, você vai dar autorização para descansar quem já não trabalha porque ganha o Bolsa Família, que é o maior programa oficial de compra de votos do mundo. Marcelo, eu quero te ouvir também, vou trazer um trechinho desse manifesto que foi publicado pela Fiesp, de mais de 100 entidades, que vai muito em linha com o que traz aqui o Augusto e o que traz a Ana também, de dar mais autonomia e flexibilidade para o trabalhador brasileiro. Porque eles começam a cartinha e dizem o seguinte, o manifesto: a vida não bate ponto do mesmo jeito todos os dias. Tem mês que o movimento bomba e o trabalhador consegue tirar uma boa comissão. Tem mês que a coisa aperta e é preciso correr atrás de um extra para fechar as contas. Sim. Tem dia que o filho fica doente, que é necessário sair mais cedo para levar o pai ao médico ou para ver a apresentação da filha na escola. Quem está na luta sabe, a vida real não cabe numa caixinha fechada. Quer trabalhar menos horas por dia para conseguir estudar e cuidar dos filhos? Você pode. Quer trabalhar mais em dezembro, quando o movimento está lá em cima, para entrar o ano sem dívida? Também dá, diz um trecho desse manifesto, que é justamente o empregado e o empregador poderem estabelecer as normas, né? Ali a hora trabalhada, a jornada de trabalho mais flexível para acomodar justamente essa rotina, essa dinâmica que está cada vez diferente, né? Com a tecnologia, enfim, com o mundo moderno. Paula, é contra tudo, né? Toda a lógica é você engessar a escala de trabalho hoje em dia, né? E é contra a lógica também constitucional. Esse negócio tem dia isso, que eu me lembrei de um amigo meu que ele sempre falava assim, tem dia que me batem e tem dia que eu apanho. E é um pouco isso, o trabalhador brasileiro, ele está sempre diante dessa lógica, a lógica do esforço total, nunca recompensado justamente pelo Estado, que atrapalha ao invés de ajudar. A lógica constitucional diz, liberdade econômica, livre iniciativa são preservadas, são direitos constitucionais. Então, se você engessa, é a mesma coisa da liberdade de expressão. Eu vou fazer um paralelo. Se a nossa Constituição traz a liberdade de expressão como um direito fundamental, não cabe ao legislador pegar e diminuir esse direito, estreitar esse direito, engessar esse direito. A mesma coisa a liberdade econômica e a livre iniciativa estão previstas na Constituição. Se isso é previsto de forma ampla, cabe ao legislador estreitar com uma escala, só essa escala pode, só aquela escala pode. Isso é engessar um direito. E o trabalho informal, como é que fica aí? Pois é. O trabalho informal, o governo esconde o tamanho dele porque ele é considerado empregado, né? Não é desempregado. Exatamente. Então eles escondem o tamanho, é imenso. Sim. E eles fazem o próprio horário. E esse é outro ponto, quer dizer, a questão do trabalho informal, se você olha para um país como o Brasil, que é um país em eterno desenvolvimento, nunca acaba de se desenvolver, sempre países, aquela história, país em desenvolvimento, país do futuro, em berço esplêndido, nunca termina de se desenvolver. Mas um país como o Brasil, que tem as suas mazelas, que tem dificuldades para conseguir se desenvolver, é
óbvio que o trabalho precisa ser mais flexível. Se você engessa também a possibilidade das pessoas trabalharem nessa ou naquela escala, você engessa esse ou aquele setor de se desenvolver, você engessa essa ou aquela pessoa de exercer aquela função. Então, você diminui as possibilidades de desenvolvimento. E, por fim, ainda tem um terceiro fator, que é o seguinte: nós vivemos num mundo tecnológico, cada vez mais tecnológico. Então, como é que você vai dizer que a escala ideal é essa ou aquela, se você não sabe se a profissão que o cara exerce hoje, amanhã vai se poder exercer de casa, vai se poder exercer... por exemplo, tem hoje funções... Vai acabar. De repente precisa ser feita à noite, de repente precisa ser feita num outro formato. A gente não sabe. Nós não sabemos nada. Então ainda tem essa questão tecnológica que quanto mais você engessa, mais você impede que a tecnologia chegue no país e se desenvolva e crie novas profissões, ou atualize as antigas. Então é um contrassenso total, é uma aberração lógica, é você simplesmente colocar os olhos na nuca e chamar isso de desenvolvimento, e chamar isso de agrado ao trabalhador. É de uma burrice, é tacanha essa lógica que rege esse tipo de proposta do fim da escala e de, enfim, claro, uma proposta populista, uma proposta para agradar o trabalhador, uma proposta porque a gente está num ano eleitoral. Olha, eu não duvido que no ano que vem o Lula não faça o que ele tem feito com a taxa das blusinhas e etc. Pega e fala assim, a gente pensou bem, vamos voltar atrás. Porque tem sido assim, o Lula dá uma medida que favorece em tese o trabalhador, depois vê que é inaplicável e aí tem que voltar atrás.